Oi, turminha! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. E eu sei também que vocês estão bem, porque sei que Deus está cuidando de todos vocês e da família de vocês. Bom, vamos a mais uma aulinha de musicalização. Hoje, a prof primeiro, vamos recapitular, vamos relembrar o que aprendemos na nossa aula passada, Lembram que a gente fez um exercício de percepção, de escuta musical, de perceber os sons? Lembram? Pois é, a prof hoje quer falar com vocês um pouquinho mais sobre os sons. Mas vamos relembrar o que aprendemos na aula passada. Lembram ou não? As notas musicais. A prof sempre vai lembrar com vocês as notas musicais. Por quê? Porque as notas musicais são a base da nossa aula de musicalização. Todas as nossas músicas vêm dessa base das 7 notas. E vocês lembram quais são essas 7 notas? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Bem fácil, A prof sempre vai lembrar com vocês, para vocês memorizarem, certo? E a prof quer falar um pouquinho com vocês sobre os sons, então. Nós temos os sons agradáveis e os sons desagradáveis. Quais são os sons agradáveis? Sons que a gente gosta no nosso ouvido, que são sons gostosos de ouvir. Quais são, será? Nós temos o som de um passarinho, que é um som agradável aos nossos ouvidos. Nós temos o som de uma música que a gente gosta, é um som agradável ao nosso ouvido, Sons agradáveis são aqueles sons que não machucam os nossos ouvidos. São sons suaves, E o que é som? É tudo aquilo que a gente consegue ouvir. Bem fácil, O que é som? É tudo aquilo que a gente consegue ouvir. Tudo aquilo que chega no nosso ouvido é som. Nós chamamos de som. E o que é um som agradável ao nosso ouvido? É o som que é gostoso, é um som que não machuca o nosso ouvido. E o som desagradável, um som que é ruim, que a gente não gosta de ouvir? É o som, por exemplo, de um carro que fica acelerando, uma moto que fica acelerando, que machuca os nossos ouvidos, O que mais que é um som desagradável? Alguém que fica gritando muito, É um som desagradável, que machuca os nossos ouvidos. O que mais que é um som desagradável? Às vezes, quando a gente está na rua e passa um ônibus assim bem pertinho da gente, aquele som é desagradável para nós, Porque é um som que machuca os nossos ouvidos. Não é verdade? Pois é, nós sempre precisamos ouvir sons agradáveis. Por exemplo, quando a gente está ouvindo som com o fone de ouvido, Às vezes a gente escuta com um som tão alto, mas tão alto, que aquele som machuca os ouvidos da gente, não é mesmo? E começa a se tornar um som desagradável. E o silêncio, hein, meus queridos? Lembra que a prof falou do silêncio também com vocês? Pois é, onde é que nós precisamos fazer silêncio, Nós precisamos fazer silêncio em casa à noite para dormirmos. Nós precisamos fazer silêncio quando um bebê está dormindo. Nós precisamos fazer silêncio no hospital. Não pode gritar no hospital. Não podemos falar alto no hospital, Não podemos falar alto dentro da igreja, Na igreja, dentro da igreja, nós precisamos falar baixinho. Por quê? Porque dentro da igreja, assim como no hospital, não é bom fazer barulho alto. Por quê? Porque no hospital, as pessoas estão lá para
recuperar a saúde, né? E nessa recuperação, é bom que elas estejam em um ambiente calmo, tranquilo. E na igreja, por que as pessoas estão lá na igreja? Porque elas estão buscando Deus. E lá na igreja, elas vão fazer oração. E quando a gente faz oração, a gente fica em silêncio. Nós ficamos em silêncio. Por isso que na igreja, então, precisamos fazer silêncio. Muito bem! Essa foi a nossa aula de hoje, um pouquinho mais explicativa sobre o som e sobre o silêncio. E na nossa próxima aula, a prof vai fazer um exercício com vocês sobre os sons que nós podemos ter em cada lugar específico, né? Lembra que a prof falou que nós temos os sons dos meios de transporte, nós temos os sons dos animais, nós temos os sons da nossa casa. E a cada aula, a prof quer fazer com vocês um exercício de escuta, de percepção, para ver se vocês estão percebendo, então, corretamente os sons de cada ambiente, né? De cada ambiente separado, certo, queridos? Um super beijo para vocês. A prof aguarda vocês na próxima aula, certo? Fiquem com Deus, protegidos por Ele. Tchau, tchau!